começar um quadro novo aí, nem sei o nome desse quadro ainda. O que que eu tô pretendendo fazer com esse cara? Eu tô pegando jogos online, no caso sou eu falando sobre mim mesmo, e tentando explicar para vocês aí os motivos das minhas jogadas, o porquê que eu resolvi fazer uma carta ao invés de outra. Isso é bom porque esse jogo passou ao vivo. E durante o jogo, muita gente comenta na Twitch, né? Pergunta, por que que ele fez isso, por que que ele fez aquilo, por que que ele não jogou desse jeito, por que ele jogou daquele jeito. Aqui eu vou tentar explicar. Não significa que as minhas jogadas foram as melhores escolhas. Pode ser que você tenha uma outra escolha que você tenha pensado aí. Aliás, já deixo logo aqui de prontidão, que se você pensou numa jogada melhor ou alguma outra estratégia que podia ter sido feita em algum momento do jogo, deixe um comentário aí embaixo dizendo: Tibério, por que que você não fez tal jogada em tal momento? Pode ser legal. E isso que eu estou fazendo aqui é uma coisa que eu diria para vocês sempre fazerem quando possível, que é o quê? É olhar o seu jogo com outra visão, ou seja, mais descansado, pensando com uma outra cabeça, ou até mesmo quando o seu amigo chato vem e fala para você: pô, você fez uma jogada assim, assim, assado, podia ter feito de outra maneira. Claro que normalmente os amigos já vêm xingando, né? É bem comum. Mas às vezes tenta ouvir, às vezes vai que tem alguma coisa ali que você não pensou no momento, certo? Então vamos dar play aqui e parar de blá 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 aí. Bom, esse jogo é um BR Animator contra o R-Delver, né? Eu tava de R-Delver. Qual que é a minha estratégia aqui logo no começo do jogo, né? Lembrando uma coisa importante. Neste torneio a gente estava utilizando o London Mulligan, tá? Então, aqui a gente tem uma melhoria para os decks, principalmente de combo, né? BR Animator, porque ele pode sempre mulligar para uma mão boa, a partir do momento que cartas que ele precisa para poder combar são poucas, né? Então ele sempre pode tentar procurar o combo o quanto antes. Dito isto, qual que era a minha estratégia como R-Delver? Era equipar mãos que pelo menos tivessem alguma forma de counter para interagir com o meu oponente que ia começar esse jogo. Eu tinha que me preparar, porque se eu tomasse um combo no turno zero, provavelmente eu teria perdido o jogo. A gente pode ver pela minha mão mais ou menos que eu consigo ver que eu não tenho nenhuma Force of Will. E como é jogo 1, obviamente eu não tenho Surge Extraction, nem cartas do tipo. Provavelmente eu vou chipar essa mão. Chipar nada mais é do que muligar. Dito e feito, muliguei a mão. Me embananei inteiro aí, né? Parecia um retardado embaralhando o deck. Outra coisa importante é, eu vou tentar fazer meio que como se eu estivesse fazendo um voice-over, né, um stream sobre o próprio stream que aconteceu. Em alguns momentos eu vou parar para tentar explicar minha jogada, porque às vezes no momento lá eu tento fazer o quanto antes a jogada para não perder tempo, né? Eu não gosto nunca de empatar ou coisas do tipo. Mas jogadas que são mais rápidas eu só vou deixar passar e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, comentem aí de novo. A gente pode conversar fora do YouTube, né? Vocês podem me alcançar no Facebook, no Twitter, em qualquer outra plataforma, né? Me encontrar aí, ó, uma segunda mão aí já sem counter de novo, só com bolts, que não servem pra nada nesse match, então eu liguei de novo. Então, continuando, vocês podem me encontrar em qualquer uma das redes sociais, certo? Se vocês quiserem, para tirar dúvidas, perguntarem sobre deck, eu estou sempre à disposição, tento ajudar o máximo de pessoas que eu consigo. E, aliás, o canal, né? Eu participo desse canal exatamente para isso, para tentar ajudar vocês o quanto mais, melhor. Vamos ver a próxima mão. Agora, lembrando que eu coloquei aquele dadinho ali para lembrar que eu tenho que colocar duas cartas para o fundo. Vamos ver se dessas 7 eu tenho pelo menos um counter ou alguma coisa para interagir com o meu oponente. Olha lá, eu olhei ali, eu tô vendo que eu tenho uma Force of Will. No meio desses montes de carta eu tenho dois bolts. Não servem pra nada nesse match, eu posso colocar pra baixo. Agora eu tô protegido no turno zero, ou seja, eu tenho uma Force of Will que eu posso, entre aspas, me proteger nesse turno, que se por algum motivo ele tentar combar no turno zero, eu tô lá pra tentar me proteger. Só que eu acho que, se eu não me engano, olhando minha mão de novo aqui por cima, eu não tinha uma carta azul pra dar pitch na Force of Will. Ou seja, exatamente, eu tenho duas lands, um arcanista, uma Force of Will e mais uma carta. Se ele tentar combar no turno zero, provavelmente ele vai ganhar. Ele não tentou combar, mas a minha mão ter Force of Will já obrigou a que ele tirasse essa Force of Will. Se eu não tivesse Force of Will, provavelmente ele tiraria outra coisa e eu já estaria meio que fadado a morrer no próximo turno se ele tivesse o combo, né? Então, desse jeito, pelo menos, eu tentaria comprar uma carta azul, né, pra dar Force of Will. Acho que eu não comprei nada, eu fiz só a fetch, passei. Motivos são meio que claros, né? O motivo é basicamente se ele tentar comprar duas vezes com o Griselbrand e tomar muito dano e for a 3 de vida, eu posso dar Fat Bolt. Ele viu isso, provavelmente ele não vai fazer, óbvio. Ele tá jogando essa pétala antes de tudo pra jogar em torno de Daisy, né? Então, e também porque ele não tem mana vermelha.
Do meu lado ali, ó, basicamente eu tô só olhando pro meu oponente, né? Estou fadado a perder. Então, assim, nesse primeiro jogo não tem muitas opções de jogo, né? Então, assim, as opções de jogos que eu tenho são quais? Assistir meu oponente jogar e torcer para que não dê nada certo para ele. Meu oponente sempre jogando em torno de Daisy, tá vendo? Podem perceber que ele sempre tá tomando cuidado para não ter comprado um Daisy. Reanimou Iona. E aqui eu não tenho áudio do jogo, mas ele disse azul para essa Iona. Ele dizendo azul, eu tenho uma estratégia de jogo. Qual que é a minha estratégia de jogo? Minha estratégia de jogo é comprar uma carta, fazer o Arcanista agora com a Wasteland, se eu não achei outra land, e a Fetch. O ideal aqui é eu fazer o Arcanista com a Wasteland. Qual é o motivo? O motivo é eu não falo pro meu oponente se eu comprei alguma carta diferente, porque essas três cartas que vão estar na mesa agora, que é a Wasteland, Volcanic que eu tirei da Shock e Arcanista, ele já conhecia. A partir daí, na minha mão, eu tenho um Abrade e um Bolt. Com o Arcanista em jogo, se eu achar a segunda fonte vermelha, eu consigo fazer Bolt no anjo, ataque com o Arcanista, Bolt no anjo de novo, lembrando que o anjo é 7/7. E com a outra fonte vermelha, a Braid no anjo. Então eu dou 9 de dano no anjo, mato o anjo, que está nomeado azul, e eu libero meu jogo de novo. Lembrando que agora ele tem duas cartas na mão. Se ele tiver provavelmente alguma outra Reanimation Spell, esse não tem, eu não tenho muita saída para ganhar esse jogo. Mas existe uma chance se eu achar a segunda fonte vermelha. Eu achei, acho que se eu não me engano, um Brainstorm e um Preordain, ou seja, não achei uma land vermelha, não consigo fazer nenhuma das duas cartas porque o anjo nomeou azul. Então, nesse primeiro momento, eu só ataco, passo e torço de novo para que no próximo turno eu ache uma fonte vermelha. Lembrando que o deck inteiro, tirando três Wastelands, qualquer land é uma land vermelha. Então, assim, não. E tirando as duas ilhas que eu tenho no deck. Então eu tenho 5 lands que não são vermelhas, e todas as outras lands são vermelhas. E cartas que. Vamos ver o que meu oponente está fazendo. Ele vai fazer um looting agora e tudo mais. Eu não consigo dar counter, né? E assim, lembrando que o jogo que o meu oponente está fazendo, obviamente, ele está pensando nisso. Ele está pensando assim: se meu oponente conseguir tirar o meu anjo, eu preciso reanimar. Você pode perceber que ele sempre está descartando cartas que não reanimam. Dark Ritual, não serve para nada. Provavelmente meu mão do oponente, com certeza, ali deve ter pelo menos uma Reanimation Spell. Então, o ideal seria que eu conseguisse, sei lá, além de matar o anjo, um Force of Will para conseguir counterar a próxima tentativa de reanimação. Só que infelizmente na mão, tá vendo? Eu pode perceber até pelo meu não de já era. 5 de vida, vou morrer na volta. Eu só tô enrolando só para conceder, mas esse jogo já acabou. No meio desse concede, é legal até já comentar, eu vou adiantar um pouquinho o jogo, mas eu pergunto pra ele, né, numa troca de ideias enquanto a gente tá sideando e coisas do tipo, eu pergunto pra ele, falo assim, você tinha outra Reanimation Spell, né, ou seja, minha estratégia era matar esse anjo, você tinha uma outra forma de reanimar? E ele me disse que sim, ele me disse que ele tem outra Reanimation Spell e eu já imaginava que ele tivesse mesmo, e mesmo que eu achasse a fonte vermelha, esse jogo tava muito difícil pra mim. O jogo 1 realmente é muito complicado, principalmente quando o Reanimator consegue reanimar uma criatura. Se ele não conseguir, ou seja, se eu der uma Force of Will ou um Daze bem dado, aí eu tenho chance de, com o Arcanista ou com o Delver, bater o suficiente para que ele não consiga reanimar a tempo uma próxima criatura. Mas normalmente é um match muito difícil mesmo, ainda mais com o London Mulligan e o oponente começando. Importantes cartas dos sides agora que eu estou subindo para esse jogo 2. Eu estou subindo duas Surgicals, um Flusterstorm, uma Force of Negation, um Vapor Snag, uma Tormod Script e duas Relíquias do Progênito. Lembrando que Relíquia do Progênito não é muito comum no R-Delver. Nesse torneio eu levei duas relíquias no side por conta de Mirrors e de Rug Delvers que poderiam aparecer, além de Lands e decks que usam Relicário, porque esses são os decks que se o R-Delver tem dificuldade e às vezes os jogos são apertados, né? Então assim, a Relíquia ajuda muito nesses matches. A Relíquia ajuda muito contra decks que tem Relicário, a Relíquia ajuda muito contra decks de cemitério, a Relíquia ajuda muito contra o R-Delver e Rug Delver, que basicamente usam cemitério, um para tirar vantagem no Arcanista e o outro para deixar, por exemplo, o Mangusto 3/3, que o Arcanista não consegue passar por cima mais, né, do Mangusto 3/3, Hexproof, Shroud, né, na verdade, não é Hexproof. E o Goif fica muito forte também, né? Então assim, com uma relíquia lá comendo uma carta por uma carta do cemitério do Rugdelver, você consegue até atrapalhar um pouco. Isso também ajuda você não deixar o Ren and Six, né, o novo Planeswalker do momento aí, ficar toda hora pegando land, te atrapalhando, você faz o seu oponente ter aquela opção, eu tenho que optar, eu tiro minha land, não pego o Ren, o que que eu faço, né? Então vamos explicando mais ou menos o que eu subi, né? Qual que é a minha estratégia no jogo 2? Ter alguma dessas cartas de side, ou seja, se eu tô na play, começar de Tormod Script na mão não é problema, porque eu começo com ela no jogo e passo, e eu tenho já a primeira resposta de uma reanimação em jogo. É,
Surgical Extraction, obviamente, ou Counters, sejam eles Daisy, sejam eles Force of Will. Então essa é a minha estratégia de novo para o jogo 2. Agora eu aumento o meu leque de cartas que fazem equipar mãos. Antigamente, né? Antigamente não, desculpa. No jogo 1, os meus keeps eram todos baseados em Force of Will. Eu tinha uma Force of Negation no main deck e Spell Pierce barra Daisy. Então, assim, esses eram os counters que eu tinha no main deck. Só que para equipar com o meu oponente começando, eram só Force of Will. Agora, comigo começando e com cartas de side, eu tenho uma gama infinitamente maior de cartas que eu consigo equipar para jogar tranquilo. Então eu tenho agora Spell Pierce, tenho Flusterstorm, tenho Force of Will, Force of Negation, tenho Daisy, Tormod Script, Surge Extraction e a Relíquia. Só que a Relíquia ela não é tão segura, porque se o oponente começar de Fetch e fizer reanimação, eu não consigo estourar a Relíquia a tempo. Então, assim, tirando a Relíquia, todas as cartas que eu subi são cartas que eu posso equipar e vou ficar tranquilo sem medo de perder para uma Reanimation Spell, né? Então, é, uma quantidade de cartas que eu tenho é absurda, então provavelmente mãos, eu equiparei mais mãos do que o normal, né? Vamos ver aí o que acabou acontecendo, já tá chegando aí a hora do skip, né? Vou dar uma adiantadinha aqui só pra gente não ficar também parado olhando o shuffle e tal, né? Eu fui explicando sobre o site, então agora dá pra dar uma adiantadinha aqui. Vamos ver as 7 cartas aí. Eu vou sempre parar nas minhas, tá? Meu oponente eu vou considerar como se eu estivesse jogando, então eu não olho para a mão do meu oponente, não quero entender o que meu oponente tinha, para vocês entenderem a minha visão, até porque meu oponente não mostra muito a mão dele, né? A minha visão sobre o jogo, tá vendo? Ó, aqui tem a visão de vocês. Eu tenho o Daisy, tenho as manas, tenho pressão na forma de Arcanista e Pyromancer, tenho Ponder para procurar alguma Surgical Tormod Script logo no turno 1, então assim, eu tenho muita coisa para fazer com essa mão. Essa mão é muito boa e com certeza eu que parei. E aí a única diferença aqui é você entender, com essa mão, você quer fazer o Ponder no turno 1, ou você quer fazer Brainstorm no turno 1, ou você quer não fazer nenhum dos dois e guardar para o Pyromancer. Eu não sei a decisão que eu tomei na hora, né? Com certeza essa decisão, enquanto eu estava esperando meu oponente me ligar, estava passando pela minha cabeça. As decisões são muito justas aqui. Eu, eu hoje, descansado, faria a decisão de fazer ele passar. Eu não me recordo agora a decisão que eu tomei na hora, então isso que é até que é legal, porque eu tô vendo o jogo ao vivo e tô dizendo pra vocês o que eu faria. O motivo de passar com mana azul de pé e só passar é que se meu oponente simplesmente começa de descarte, né, ou seja, se ele só vai dar um descarte, alguma coisa do tipo, eu consigo, por algum motivo, só revelar minha mão para ele tentar tirar o Daisy e tenho o Brainstorm aberto para tentar achar um outro counter ou alguma coisa que eu precise, entendeu? Se eu simplesmente der o Ponder e não achar as cartas que eu quero, eu passo tapado e sofro e posso sofrer, né, o problema de tomar um descarte que tiraria o Daisy e mana pétala, sei lá, pétala Dark Hit ou reanimo a criatura, entendeu? Então acho que eu atualmente faria essa jogada de deixar uma mana azul de pé e passaria para ter o Brainstorm para procurar outras cartas se eu tomasse um descarte, visto que eu só tenho uma permissão na forma de Daisy. Então vamos ver o que o Tibério do passado fez, né? Vamos ver se a minha opção foi essa. A minha opção já foi de dar o Ponder já. Tá vendo? Essa é uma jogada diferente do que eu agora descansado faria. Lá, lembrando, eu estava 4-0 e o torneio eu estava um pouco mais cansado. Provavelmente esse Ponder que eu estou fazendo é para procurar alguma outra forma de permissão, porque se eu tomar um descarte no Daisy, eu tô lascado e eu perco esse jogo. Então, assim, eu tô tentando achar ou Surgical, ou Tormod Script, ou coisas do tipo. Essa é uma jogada possível, tá, pessoal? Mas eu acho que ela é arriscada no ponto de vista de descarte, né? Ou seja, se o oponente começar de mana Dark Hit ou descarte e reanimation, desculpa. Se você não tiver duas permissões, o jogo tá muito complicado, né? Então, por exemplo, agora eu só tenho Daisy. Eu tô torcendo para que o Daisy seja o suficiente, entendeu? Então, aí tá um pouco da diferença de você jogar descansado, você entender as jogadas e umas jogadas que você pode achar errado ou não. Por exemplo, eu posso ter considerado a jogada errada, meu oponente fez a pétala, vou até dar um pause aqui, e passou. Eu posso ter certeza que, me conhecendo, que no momento que ele fez a pétala eu pensei, errei. Por quê? Porque eu falei assim, agora ele vai fazer Dark Hito com counter de B, com a pétala de BSK pro meu Daisy, e o Dark Hito resolvendo eu vou tomar descarte, Entomb e Reanimation. Ou seja, teoricamente entreguei um jogo. Lembrando que vocês viram as cartas do Ponder, eram Wasteland, Volcanic e
Brainstorm, ou seja, nenhuma das três ia ser um outro counter, eu ia perder de qualquer jeito, mas eu não me dei a chance de tentar ganhar em cima de uma possível jogada em torno de Daisy, entendeu? Então essas microações diferem muito a vitória da derrota. Por exemplo, se eu tivesse perdido agora, muitos jogadores podem ter dito assim, poderiam falar assim, nossa, eu dou muito azar, meu oponente sempre comba na zero, meu oponente fez Petal e jogou em torno do meu Daisy. Só que eu deixei ele fazer isso. Eu deixei o quê? Me tapando inteiro e só ficando com o Daisy. Se eu tivesse deixado o Brainstorm aberto, eu não deixaria. Eu deixaria mais opções para que eu pudesse counterar as spells dele. Seja na forma de achar uma Force of Will, seja na forma de qualquer coisa do tipo, entendeu? Então aqui que tá microações que você pode mudar no seu dia a dia, que você percebe com o passar do tempo. Eu acabei de perceber uma microação que eu não considero uma boa jogada agora, que eu posso melhorar nas próximas vezes e lembrar, sempre que eu tô jogando contra um combo. Eu não preciso fazer esse Ponder no turno 1, porque eu tenho um Brainstorm se ele der um descarte no meu Daisy. Entendeu? Esse tipo de jogada é a jogada que você tem que pensar quando você tá jogando Magic. E isso faz a diferença. Quando um jogador tá de fora mais descansado e fala pra você, você errou, você fez o Ponder. A galera xinga, a galera zoa. É difícil de conseguir receber um feedback negativo desse jeito, né? Mas às vezes é ideal você prestar um pouco de atenção. Às vezes é que a pessoa tá falando faz sentido. Então aí tem umas jogadas que você pode perceber que eu não gostei tanto, mas acabou acontecendo. Nesse segundo turno, o que eu faço? Faço Pyromancer e, se eu não me engano, a carta que eu comprei foi uma Force of Negation. Aqui tem um problema. Vai acontecer uma jogada inválida que nem eu, nem meu oponente percebemos. E essa jogada inválida vai acabar dando uma vantagem para mim grande pelo decorrer da partida. Então, assim, isso foi uma infelicidade. Com certeza, se o Robertão estiver assistindo esse vídeo, Robertão, eu não sabia na hora, você também não percebeu. Acho que no chat, eu acabei verificando o chat para ver sobre isso e ninguém comentou sobre essa jogada, então acho que ninguém percebeu, infelizmente. Eu fiquei muito chateado sobre isso. Que é o quê? Eu dei uma Force of Negation, exilando uma carta azul no meu turno, dando counter nesse entombe que está sendo feito no passe. Isso é uma jogada inválida. A Force of Negation só pode ser castada com custo alternativo de exilar uma carta azul no turno do oponente. Isso vai dar uma vantagem muito grande para mim, por quê? Porque o Robertão, ele comentou depois para mim, obviamente, ele tem várias Reanimation Spells. Só que formas de colocar a criatura no Grave, ele só tem essa. Então, infelizmente, eu removendo essa forma de colocar a criatura no Grave, as outras Reanimation Spell que ele teria várias seguidas para ficar tentando reanimar sempre, não vão servir por enquanto. Ele vai ter que achar uma outra forma de colocar uma criatura no Grave. Então, essa vantagem que eu levei, infelizmente, sobre uma jogada inválida, atrapalhou muito meu oponente, porque agora ele não consegue colocar uma criatura no cemitério. Ele deve ter várias Animation Spell, mas não consegue colocar a criatura no cemitério. Isso foi muito ruim pra ele. E, infelizmente foi uma jogada que não era pra ser válida, mas ninguém pegou no momento. Acontece. Agora qual que é a minha estratégia então? Minha estratégia agora é a seguinte. Eu tô com Pyromancer, eu preciso fazer token o quanto antes, achar mais counters para manter minha estratégia, ou Surgical, ou Tormods, ou Cripta de Progênitos, Relíquia do Progênitos, desculpa, e colocar pressão quanto antes. Então eu fiz uma carta, coloquei um token, estourei a Fetch, provavelmente vou fazer o Arcanista. O Arcanista também é pressão. Vou bater 3 e vou passar. Então, assim, agora, se eu não tiver counter na mão, se eu não me engano, eu não tenho, eu vou torcer para que meu oponente não combe agora. Então, assim, tem momentos do jogo que você tem simplesmente que torcer. Se eu não me engano, minha mão é o Daisy que eu mantive no começo do jogo, certo? Que eu comentei para vocês. E agora eu vou fazer o Arcanista, vou passar, e eu tô um Daisy. Tenho um Daisy na mão e tô ali na torcida de, se você for fazer alguma coisa, que seja justa a sua mana para que não me ferre tanto. Lembrando que o oponente perdeu um drop de land, ou seja, isso é bom para mim, porque significa que ele vai ter que usar essa pétala para fazer alguma jogada, e aí provavelmente a mana dele vai ficar justa. E mana justa, todo mundo sabe, Daisy mata. Então vamos ver o que meu oponente vai fazer aí. Se eu não me engano, meu oponente ele fez a segunda land. Provavelmente ele vai fazer um Entomb ou um Looting para conseguir colocar a criatura no cemitério, né? Ele precisa colocar uma criatura no cemitério agora de alguma forma. Vamos ver o que ele vai fazer. Provavelmente ele tá, se eu não me engano, nessa jogada ele estava conversando sobre o Ponder, dizendo para mim: "Ah, você deixou o Ponder, você embaralhou o Ponder", porque a última jogada minha foi embaralhar o Ponder. Então ele está pensando em coisas possíveis que eu posso ter na mão, já que eu embaralhei o Ponder, ou seja, ele está procurando counter. Talvez ele não tenha. Então ele está pensando nisso. Agora ele está olhando meu cemitério, vendo possíveis cartas que eu possa ter. Vamos ver a jogada aí que ele vai pensar em fazer. Lembrando, tem um Daisy ali, se o Daisy der, deu. Se não der, já sabe, né? F estrela.
Vamos ver aí o que ele vai... Uma maninha, ele vai fazer provavelmente um Entomb. Lembrando que o Entomb no G1 a gente viu anjos, viu Griselbrand, viu essas coisas. No G2 ele vai mostrar uma criatura que ele subiu do side, que não tem no main deck, que seria muito boa nessa situação de jogo. Então assim, meu oponente percebeu que a situação de jogo necessitava essa criatura que ele vai entombar. É a Elashnor. Então, com a Elashnor em jogo, eu perco todos os tokens, perco o Pyromancer, e o Arcanista é uma 0/1 que não faz nenhuma spell, porque poder 0. Nenhuma spell minha custa 0 ou menos. Então, seria uma carta que não serviria para nada. Ele não tinha um reanimate de uma mana só, o que foi perfeito para mim, porque eu pude dar o Daisy do jeito que eu queria, coloquei o token, e agora eu tenho uma das jogadas que muita gente comentou e eu gostaria de comentar aqui os motivos do que eu fiz, que eu não fiz e os porquês, né? Então eu tenho um Brainstorm na mão, uma azul e uma Choque. Vou fazer o Brainstorm porque eu tenho duas lentes na mão, quero trocar essas lentes por alguma carta e embaralhar porque eu tenho uma fetch. E agora vem a jogada. Vou abrir a mão aqui. Vou até dar um pause. Eu tenho Wasteland, Full, Land Azul e Fetch. Muita gente pediu não, né? Pensou que a melhor jogada possível aqui fosse que eu mantivesse as Waste na mão, colocasse provavelmente a outra Waste e a ilha, por exemplo, no topo, fizesse a Waste, desse Wasteland na carta vermelha do meu oponente, né, na Badlands, e quando eu atacasse com tudo, o Arcanista provavelmente daria o Ponder, e aí esse Ponder procuraria nas duas primeiras cartas que já sei que não são azuis, uma terceira carta que fosse azul, que seria a terceira das duas lentes que estão no topo. Se não fosse, embaralhar e torcer para comprar uma azul para ter um counter também. Qual é o problema dessa jogada? O problema dessa jogada é que eu dando o Wasteland e torcendo para que a terceira carta do Ponder seja azul, ou a do topo embaralhada seja azul, me dá uma chance de X%, que eu não fiz o cálculo e tudo mais. Porém, a gente tem que pensar numa outra coisa que eu pensei no momento que eu estava jogando. Dar uma Wasteland no meu oponente faz com que ele tenha que comprar só land para conseguir combar. Porque vamos dizer que deu tudo errado no meu Ponder e a minha Force of Will não achou uma segunda carta azul e eu não tenho counter. Então assim, eu tô só deixando meu oponente jogar. Reanimation Spell de uma mana ele não tem com certeza, porque se ele tivesse ele teria feito no turno passado para jogar em torno de Daisy. Então isso é uma primeira coisa que a gente sabe. A segunda coisa que ele sabe é que ele vai tomar 2, 3, 4, 5, 6, ele vai a 10 e ele consegue reanimar com uma mana só. Então, assim, Reanimation Spell de uma mana, se ele tivesse no turno passado, ele teria feito, ele não tinha com certeza. Então, o que ele tem provavelmente é uma Reanimation Spell de duas manas. Só que lembre-se que ele não tinha bicho no cemitério. E desde o começo do jogo, a única dificuldade que ele teve foi para colocar bicho no cemitério. Então, significa que a mão inteira dele, não a mão inteira, mas uma grande quantidade de cartas da mão dele vão ser Reanimation Spells de duas manas. Eu, dando uma Wishland nele, e não achando a segunda carta azul, eu tô falando pra ele assim, você tem que comprar uma land. Eu, não dando a Wasteland nele e fazendo a jogada que provavelmente eu vou fazer e depois eu explico qual que é a outra ideia, eu falo pra ele, você vai ter que comprar descarte. Então assim, descarte ainda que custe 0, porque se for descarte que custa uma mana, ele não vai conseguir usar a outra mana. Então assim, vocês entendem que aqui se eu faço o Wasteland e passo, o meu oponente tem muito mais chance de comprar uma land, porque o deck dele tem muito mais land do que descartes. Então, assim, meu oponente tem, se eu não me engano, 4 descartes de graça, que são os Unmask, e dois Thoughtseize e 3 Cabal Therapy, alguma coisa assim, eu não me recordo. Mas ele tem uma quantidade muito menor de descartes do que lands. Então, se eu dou Wasteland e não acho segunda azul, eu tô fadado a morrer para qualquer land do topo. E o meu oponente, não é com certeza, mas ele tem muita land no deck, então a chance é muito grande. Agora, se eu devolvo cartas que não me interessam pro topo, faço a fetch antes de atacar e me dou a chance que o arcanista ache 3 cartas azuis novas, ou se não achar 4, eu tô me dando a chance de 4 cartas azuis para ter a full aberta. Então, assim, eu me sinto muito mais seguro tendo uma Force of Will na mão do que dando uma Wasteland numa land do meu oponente. É engraçado porque eu estou explicando toda essa história e no fim das contas, o que não é para acontecer, que foi quando a gente diz de porcentagem, né? Ou seja, a porcentagem dele comprar land é absurdamente maior do que a porcentagem dele comprar descarte, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente vai acabar vendo com o desenrolar do jogo que a porcentagem foi contra mim e ele comprou a porcentagem menor, ou seja, a
porcentagem que ele comprou foi a que me ferrava se eu fosse pra linha de manter a Force e não me importar com a land dele, né? Mas Magic é assim, é engraçado por isso, porque você faz linhas pensando em porcentagens que te dão mais vitória e às vezes não é o que acontece. Eu, até hoje, descansado, assistindo o jogo novamente, eu me coloco na mesma situação. Eu faria essa mesma jogada que eu fiz, e vou demonstrar pra vocês, do que a jogada da Wasteland. Eu acho que eu me dou muito mais porcentagem garantindo uma Force of Will e garantindo a vitória na volta, do que simplesmente dando Wasteland e torcendo para que ele não compre outra land, tá? Então, assim, a minha porcentagem eu acho que foi maior para mim, mas existem várias discussões, vocês podem comentar aí embaixo motivos, estudos, quem for estatístico pode comentar estatísticas aí embaixo, vai ser muito legal para a gente comentar um pouco sobre isso, mas aí eu vou explicar minha jogada, então vamos lá. Eu vou devolver duas cartas, no caso, uma land azul e uma waste, porque sempre devolveria essa de qualquer jeito. E agora, antes de atacar com o arcanista, eu vou dar Fat Land. A gente viu o sinal de aprovação do Garev ali me assistindo, né, dizendo sim, então provavelmente a jogada do Garev seria a mesma. Ele pensa em porcentagens muito parecido comigo, então com certeza ele sabe que dessa forma a gente está se dando mais chance do que simplesmente uma waste e torce para o cara não comprar uma land. Agora eu penso um pouco se o que, que eu vou fazer, né? Porque eu tenho só uma Force Field na mão, então eu vou dar Fetch primeiro, para que o Ponder do cemitério tente achar cartas azuis para minha Force of Will. Aí agora vai ter a segunda decisão importante desse jogo, que muita gente não entendeu, achou que eu dei top deck, não sei o que lá, mas a segunda coisa importante desse jogo é a qual? Eu vou atacar e vou castar o Ponder. Então, ataquei aí, vou castar o Ponder. Nesse Ponder, eu tenho duas manas de pé ainda, lembre-se disso. Então, vim lá, castei o Ponder, fiz o meu segundo token ali enjoado, então eu tenho Letal na volta, eu preciso garantir minha Force of Will. Eu achei Land, Pierce e Brainstorm. Qual que é agora o próximo problema? O próximo problema é que carta eu deixo na minha mão, que carta eu deixo no topo e o que acontece. Então, assim, se eu comprar esse Brainstorm, eu tenho Force of Will aberta. Se ele der um descarte, eu tenho duas opções. Uma opção é dar o Brainstorm, que vai me encontrar Spell Pierce, Land, não sei. Não dar o Brainstorm e mostrar para ele uma mão de Force of Will e Brainstorm. E aí ele descarta o que ele quiser. E a outra opção é não pegar o Brainstorm agora e pegar o Spell Pierce. Ou seja, qualquer carta que ele fizer de duas manas, eu dou um Spell Pierce e acabou. De novo, porcentagens. Eu não conheço a terceira carta. Se eu pego esse Brainstorm e dou um Brainstorm, por exemplo, aleatório, e minha terceira carta é uma Wasteland, é uma Volcanic ou é uma carta vermelha, eu estou com um Spell Pierce e uma Force of Will na mão. Qualquer descarte, ganho o jogo. Que é aquela coisa, né? Eu acho que ele não vai comprar descarte porque tem muitas outras cartas para comprar, mas as estatísticas nunca estão a favor de você. Se eu mantenho o Brainstorm na mão e escondo o Spell Pierce no topo, eu tenho uma vantagenzinha estratégica, que é o quê? Se meu oponente, por algum motivo, achar o descarte de 0 manas, e ele der o descarte de 0 manas, o jogo, basicamente, eu estou colocando duas coisas em balança. Uma é dar o Brainstorm e torcer para a terceira carta ser uma azul, porque daí eu consigo dar Force of Will no descarte, e se ele tentar reanimar, eu dou Spell Pierce, e aí eu tô safe. E a outra opção é dar a oportunidade do meu oponente errar. Eu considerei que a oportunidade do meu oponente errar era maior do que a chance que eu tinha de achar uma carta azul aleatória na terceira. Eu não sou um cara muito sortudo, é bem comum isso não acontecer comigo. Então, por conta disso, eu achei melhor não dar esse brainstorm para tentar achar a terceira carta azul, mas fazer uma jogada que faria com que meu oponente estivesse nas mãos dele a escolha de ganhar o jogo ou não, porque ali no momento do jogo a galera tá toda preocupada e tal, então assim, eu apesar de estar nervoso com o jogo, no sentido de estar muito tempo jogando e estar cansado, eu coloquei um trick na mesa, que é o quê? Meu oponente vai dar um descarte em mim se ele achar um descarte, porque ele não deve ter um descarte, senão ele teria dado no turno passado. Eu deixo o Spell Pierce escondido. Se ele tirar Force of Will, porque a reação básica do ser humano é de counter, de combo, é olhar o counter e tirar o counter, eu tenho Brainstorm, e assim que ele tentar reanimar, eu dou Brainstorm e Spell Pierce do topo. Então eu falei, vamos fazer assim, e vai ser assim que eu vou tentar ganhar esse jogo, porque eu acho que a terceira carta não é azul. Eu não cheguei a olhar a terceira carta se era azul ou não, infelizmente eu não vou conseguir. Eu acho que eu derrubei a terceira carta, talvez, e talvez eu mostre se é azul ou não, mas a gente vai descobrir agora se era ou não. Mas meu oponente comprou o descarte, ou seja, ele foi contra as estatísticas todas que eu pensei, deu o descarte em mim, e aí vem aquela hora que eu falei.
já tinha pensado sobre isso há muito tempo atrás. Pode perceber que eu nem penso muito, eu só mostro a mão. Porque eu já tinha pensado nessa jogada. O que ele fala? Force of Will na hora. Aqui foi um erro do meu oponente. Se ele fala um Brainstorm, eu só tenho Force of Will na mão. Eu não tenho pitch, eu não tenho como pegar carta, eu não tenho 5 manas. Eu não ia counterar nada. E provavelmente ele iria vencer esse jogo. Só aquela coisa, o impulso de olhar uma Force e falar Force foi tão grande que ele acabou removendo uma Force of Will. E o meu Brainstorm com o Spell Pierce escondido no topo acabou com esse jogo. Então ele vai fazer a reanimation já feliz, eu vou dar o brainstorm e já vou revelar o topo, dizendo, ó, tem um pierce ali no topo. Deixa eu olhar as duas cartas. No fim das contas, a terceira carta que acabei de ver era uma Force of Negation, ou seja, eu ia conseguir guardar a Force of Negation com a Force of Will e também o Spell Pierce ia dar tudo bem, ou seja, eu dei a chance do meu oponente ganhar o jogo e eu talvez a sorte talvez fosse maior, mas eu não achei que a chance de eu achar uma terceira azul fosse tão grande quanto o meu oponente errar uma jogada. Então, aqui eu joguei um pouco mais com o nervosismo do oponente do que com o jogo. Eu não estou dizendo que essa é a melhor jogada, talvez essa loucura que eu tive na cabeça no momento tenha sido loucura porque eu estava cansado. Vou deixar o jogo rolando enquanto eu vou falando, tá? Já está acabando o jogo já, vou até adiantar um pouquinho. Talvez essa loucura que eu tenha pensado no momento tenha sido porque eu estava cansado, maluco, e falei, não, vai ser essa loucura mesmo, eu prefiro torcer pro meu oponente errado, que aqui a gente está comentando, né, sobre o erro do meu oponente, etc. Eu prefiro que o meu oponente erre do que eu tenha sorte, porque eu não tenho sorte, eu sou um cara que não acredito muito, não é que eu não acredito muito em sorte, mas às vezes quando eu precisei da sorte, a sorte meio que não me ajudou. Vocês podem perceber por esse jogo. Lembrem-se, eu coloquei duas Surge Extraction, uma Tormod Crypt e duas Relíquias do Progenitus. Além de ter 4 Force of Will, 2 Force of Negation, um Flusterstorm, 2 Spell Pierce e 4 Dazes. E vocês podem perceber que no jogo 1 não tinha isso, tudo bem, mas no jogo 2 eu olhei ali uma cacetada de carta, eu achei tipo uma Force of Will, uma Force of Negation, um Daze. Ou seja, cartas que eu já tinha no main deck, não achei nada do side. E vocês vão ver a parte mais engraçada aqui no jogo 3. Eu também não vou achar nenhuma dessas cartas. Eu não vou achar Surgical, não vou achar nenhuma das duas Surgicals, nenhuma das Stormward Script, nenhuma das Relíquias. Então, assim, às vezes a carta não vem. Então, infelizmente, você tem que trabalhar com o que você tem. E aí eu tentei trabalhar com o erro do meu oponente cansado e acabou dando certo pra mim, entendeu? Porque nem sempre vai dar certo. Então, assim, pensem bem nessas jogadas, assistam o jogo de vocês de novo, vejam se vocês mudariam jogadas. Por exemplo, essa jogada eu acho que eu não mudaria, eu deixaria meu oponente talvez errar. É, talvez fosse uma primeira rodada e eu soubesse que meu oponente não estava cansado e nem eu estaria cansado, eu tentaria a sorte e lhe daria o brainstorm. Continuo achando que a jogada de não dar a waste, porque eu acho que o oponente tinha muito mais chance de comprar ela land do que o descarte. Eu ainda acho que é a jogada que me daria mais chance de ganhar o jogo. Vocês perceberam que se eu desse a waste, ele não teria segunda land e ele não tentaria reanimar a criatura. Não importa o descarte dele. Eu ia ganhar sem ter que dar force nenhuma. Mas eu acho que eu daria mais chance fazendo a jogada que eu fiz. Então, assim, comentem aí embaixo se vocês não acham, se vocês não concordam. Se alguém calcular essas chances, manda aí que a gente vai adorar ver. Eu adoro ver opiniões das outras pessoas. Mas aqui tá os meus motivos e os porquês eu não fiz essa jogada, entendeu? Se vocês fariam diferente, comenta os motivos também de vocês. Às vezes vale muito a pena ver as opiniões dos outros, né? Então, assim, aqui é tudo na minha opinião, a minha expressão, o porquê que eu fiz, o que eu joguei. Expliquei até jogadas que eu já fiz que eu não gostei, que é aquela jogada do Ponder. Expliquei jogadas aqui que eu deixei meu oponente errar, mas talvez em momentos diferentes do jogo, o primeiro jogo da rodada, não a quinta rodada não faria. Então tem várias coisinhas que mudam, entendeu, durante o campeonato. Isso é importantíssimo. Então, assim, sempre que você tiver a oportunidade de assistir o seu próprio jogo, assista. Você vai aprender uma afinidade de coisas que você faz errado, que você faz certo, que você poderia mudar. Então, esse tipo de coisa ajuda bastante. Vamos pro terceiro jogo. O terceiro jogo é um pouco anticlimático. Então, eu já tô meio que tô acabando o vídeo aqui já, porque o terceiro jogo basicamente é meu oponente olhando a 7, equipando a 7. Eu novamente, a minha 7 são insanas. A minha 7 é que insana. Ela é Delver, Daisy, Flusterstorm, Preordain, Force of Will, Preordain, Wasteland. Se fosse uma land azul, essa mão seria insana, porque eu tenho o counter do turno 0, tenho o Daisy no turno 2, colocando o Delver para botar pressão no meu oponente, e se nada acontecer, eu consigo destapar e agora eu tenho o Flusterstorm. Então, assim, melhor mão impossível, não há. Pena que era uma Wasteland, então vai fazer eu ligar essa mão insana, me deixou triste pra caramba, eu tava daquele jeito ainda, será que eu keepo e torço para comprar um azul do topo? Eu às vezes faço essas loucuras, mas como o Mulligan era de Londres, ou seja, eu vou pegar 7 de novo e vou escolher das 7 as 6 melhores, eu achei que o Mulligan era bom. Coloquei essa Wage pra frente, ficando assim, não acredito nessa tristeza de ser uma Wasteland. Aquela cara de. Ai, Tibério, como você é ruim.
Mas acontece, né? Eu não olho na carta do topo, então eu não olhei se era azul ou não, se era land azul ou não. Eu só coloquei, embaralhei, bora pro Mulligan. Dá pra olhar 7 agora, né? Então não tem problema, acho que não é tão ruim assim. Meu oponente keepou a 7. Então eu tô lá fazendo meu embaralhamento normal de sempre, tá? Blá blá blá, blá blá blá, do oponente cortar. Vamos colocar o dadinho, né? Pra lembrar que eu tenho que devolver uma. Meu oponente aí, solícito, me ajudou. Acho bacana isso também, se vocês tiverem como fazer isso, é uma coisa bem legal. Agora, minha mão, se eu não me engano, tem uma Force of Will. E uma das cartas que são ruins no match é o Bolt. Então, coloco o Bolt pra baixo. Agora eu tenho uma Force of Will, 2 Brainstorm, Pyromancer e 2 Lands. Ou seja, eu tenho pressão no turno 2, tenho a Force of Will do turno 0. Vamos que vamos. Meu oponente só não pode me lascar dando muito descarte, coisas do tipo. Lembrando, não achei de novo. Surge, Counter Mods. Às vezes acontece. Vamos ver o que meu oponente vai fazer aí. Meu oponente vai só passar. Vamos ver o que eu compro. Eu comprei uma. Se eu não me engano, foi uma Wasteland. E agora aquela jogada que eu comentei pra vocês. Deixa o brainstorm aberto. Se o seu oponente der um descarte, ele vai tirar a force. Ele tem que tirar aquela force of will. E o brainstorm vai tentar te achar a solução dos problemas. Então vai acontecer exatamente aquilo que eu comentei pra vocês. Meu oponente vai dar aquele descartezinho maroto, de novo em mim. Não tem muito o que fazer. Mostra a mão. Se você der uma force of negation agora, você não mostra sua mão. Só que você perde 2 cartas para um descarte. Que no caso, se você, por exemplo, der um brainstorm e achar só uma Force of Will no topo, nenhuma carta azul, como você usou essa Force of Negation, você não tem 2 azuis. Então, assim, não sei até onde vale a pena você deixar seu oponente descartar ou não, esconder as cartas, coisas do tipo. Esconder a Force of Negation não é tão bom, porque seu oponente vai resolver o descarte. E o turno do descarte provavelmente é o turno que seu oponente vai tentar reanimar. Então, assim, se você desse um brainstorm em resposta para ver se tinha mais counter, para dar Force of Negation. Aí, assim, agora a estratégia de cada um. Eu acho que 2 para 1 é ruim. Se eu desse esse 2 para 1 em mim mesmo, eu estaria abrindo mão de uma carta azul, então eu teria só um Brainstorm. Que se eu desse o Brainstorm, nos meus 3 cartas do topo, eu teria que achar uma Force, né? E com certeza um pitch azul. Desse jeito que eu fiz, eu tenho que achar só Force em 3 cartas, porque o pitch azul eu já tenho, que é o outro Brainstorm que eu não usei ainda. Então, assim, é por isso que eu fiz essa jogada, tá? Eu ainda acho que ela é a melhor jogada nesses momentos, mas aí vai a coisa triste. Meu oponente vai comprar e descartar um bichão, e ele vai fazer a Reanimation Spell, e só vai ter uma carta na mão com a Reanimation Spell na stack. Ou seja, é aquele momento que se eu achar o counter, eu der o counter, se a outra carta não for uma Reanimation Spell que eu não sei, provavelmente esse jogo já é meu. Mas, como eu falei pra vocês, não adianta eu tentar muito torcer pro topo. Por isso que minha jogada do jogo 2 não foi torcer pro topo, foi torcer pro meu oponente errar. Vocês vão perceber agora pelo meu brainstorm. Meu oponente descartando aí os demônios. Um deles é o Grisel Pai. Agora ele vai fazer a segunda land, né? Ele não tinha feito land, tinha feito só pétala. E vai dar o reanimation de duas manas no Grisel Brand. Agora aí, o meu brainstorm tem Surge Extraction, 4 Daisies, 4 Foes, uma Force of Negation. E é isso. Essas são todas as cartas que eu posso achar para conseguir responder esse spell que ele está castando. Se fosse spell de uma mana, os Daisies não funcionariam, claro. Mas como era de 2 manas a spell que ele vai fazer, tem os Daisies na jogada. Então, assim, eu tenho bastante spell para conseguir achar. E se eu não achar, a gente já sabe, né? Griselbrand resolvido, 14 cartas na mão. Dificilmente eu volto nesse jogo. Então, eu vou fazer o Brainstorm, meu oponente faz aquela torcida contra mim. Primeira carta, Wasteland. Segunda carta, Vapor Snag. Terceira carta, Land. Não achei descarte. Desculpa, não achei Force, não achei Daze, não achei nada. Vapor Snag aí tá para tentar dar aquele esqueminha. Vou esconder o Vapor Snag no topo, vocês podem perceber, porque se eu tomar um descarte, pelo menos tem o Vapor Snag ali para dar no meu oponente. Só que agora, minha galera, vocês já sabem como é que é, vou até adiantar. Griselbrand na mesa, 14 cartas na mão. Ele não vai nem descartar, vai separar as 7 melhores cartas, descartar o resto, sendo que o resto que ele vai descartar são várias criaturas que ele pode reanimar na volta. Meu turno vai ser deixar o Vapor Snag aberto, passar e torcer para ver o que ele tem para fazer. A partir daí é muito difícil. Mesmo que eu dê Vapor Snag no Griselbrand, ele com certeza das 7 cartas que ele manteve, algumas delas são descartes, algumas delas são Reanimation Spells, então assim, dificilmente eu volto nesse jogo. Uma coisa que poderia me trazer nesse jogo de volta é o quê? É fazer esse Brainstorm agora e achar uma cripta de Tormod. Então, assim, eu tenho mais uma chance agora. Então, eu só dei uma pausada aqui só para vocês verem mais uma chance que eu tenho agora. Se esse Brainstorm me achar uma cripta de Tormod, eu consigo ter a cripta de Tormod em jogo
passar, quando ele for atacar, eu dou um Vapor Snag e ele não consegue reanimar um bicho nesse turno. E aí no próximo turno eu faço Pyromancer, tento achar Foe, alguma coisa e continuo jogando. Então, assim, o jogo não estava acabado ainda. É claro, muito difícil. Óbvio que fica muito difícil. Mas uma Tormod Script agora ajudaria muito. Mas infelizmente eu achei duas lentes, né? Uma Land, um Delver e um Flusterstorm. Então, assim, o Flusterstorm eu vou acabar deixando aberto para possíveis counters, mas já não vai adiantar nada porque meu oponente já tem o Griselbrand em jogo, então eu sou obrigado a dar o Vapor Snag. A partir daí eu fico triste porque eu não achei a Tormods. Devolvo duas cartas que eu acho que são boas para devolver, né? Deixo a segunda carta é uma spell, para que no próximo turno eu já tô pensando que eu vou fazer o Delver, e aí ele vai flipar no terceiro turno, então assim, pensei nisso já. Do Vapor Snag, ele resolve uma Cabal. Na Cabal ele fala Surgical, porque provavelmente as Reanimation... Não, ele não fala Surgical, desculpa. Ele fala Force of Will, porque as Surgicals Extractions não conseguiriam fazer Surgical, porque a jogada dele é Exume. Exume não dá alvo, então ele muito bem... Um jogador ótimo de BR Animator, né? Sabe tudo do deck. Faz a jogada perfeita, então, tipo assim, ele sabe que não precisa fazer não precisa tirar Surgical da minha mão, porque ele já tá jogando em torno de Surgical, ele só precisa tirar Counter. Então, ele foi atrás das Forces, que ele sabe que se ele tivesse uma Force, ele não conseguiria reanimar o bicho. E aí, pode perceber que ele só vai reanimar uma criatura, passar. A partir daí é aquela jogada que eu falei. Eu deixei a segunda carta uma spell. No meu turno eu vou fazer Pyromancer e Delver, porque o Delver vai flipar. Então eu vou tentar reiciar o 7/7, porque afinal de contas ele tá com 4 e eu tô com 19. Talvez dê. Se o Delver flipar, o Pyromancer bater uma vez é 5. Dependendo das spells que eu achar, eu posso reiciar. Só que no turno dele, ele tem o Griselbrand, ele vai fazer Entomb pra Ilash Norm, fazer Ilash Norm, matar meus bichos, fazer Iona pra azul pra não ter mais chance nenhuma de dar counter e nada. E aí, meus amigos, é só comprar, esticar a mão e é nóis que tá. Então tá aí, galera. Isso aqui foi o campeonato do Legacy Y, que foi aí no fim de semana passado, no dia 3, se eu não me engano. Eu sou muito burro pra dia, tá? Então foi num dia desses aí. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Comentem aí embaixo jogadas que vocês fariam diferentes. Comentem se vocês querem que eu faça comentários de outros vídeos, não só meus. Eu fiz os meus porque os meus eu sei o que eu estava pensando no momento e sei o que eu penso agora depois de assistir. Mas se vocês quiserem um jogo de vocês mesmo, vocês têm algum jogo de vocês gravado e querem que a gente comente, seja eu, seja o Ganeve, seja qualquer pessoa do Donos da Mesa, manda pra gente aí, a gente comenta, faz vídeo pra vocês comentando, coloca no YouTube pra vocês assistirem. Se vocês quiserem trocar ideias sobre jogadas, se vocês não quiserem ter o vídeo de vocês postado no YouTube, quiserem só trocar ideia, ó, Tibério, tem um vídeo aqui, vê o que você acha desse jogo. A gente também comenta, então, galera, precisando da gente, é só mandar aí o vídeo e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis. Falou, valeu!